Bem-vindo, querido aluno, à aula 4 do curso de Economia. Hoje nós falaremos um pouco sobre mudanças no equilíbrio de mercado e elasticidade. Eu sou o professor Marcel, seja bem-vindo ao nosso curso de Economia. Os objetivos da aula de hoje são entender as mudanças do equilíbrio de mercado, definir a elasticidade de preço da demanda e os fatores que a influenciam, definir o conceito de receita total e das outras elasticidades e aprender um pouco sobre os cálculos envolvendo elasticidade. Revisãozinha rápida dos nossos últimos encontros. Nós investigamos as forças do mercado e os fatores de influência sobre os mesmos. Quais são essas duas forças? Demanda, relacionado ao desejo de consumo dos consumidores, relacionado ao desejo de aquisição de algum bem ou serviço dos consumidores, e a outra força de mercado é a oferta, relacionada ao desejo de venda e relacionada às empresas que oferecem bens e serviços. Nós investigamos também o ponto de equilíbrio do mercado. Quando nós colocamos a curva de demanda e a curva de oferta no mesmo gráfico, a intersecção desses dois pontos é o ponto de equilíbrio do mercado. Quando o preço de mercado, ou seja, o preço de um bem ou serviço que está sendo oferecido no mercado, está divergente do preço de equilíbrio, ocorrem pressões para que esse mercado chegue ao equilíbrio. Imaginemos aqui, gente, o sorvete de casquinha estava a 1,50 aqui nesse ponto. Vocês podem perceber o quê? A quantidade demandada, ela é maior que a quantidade ofertada. Vão ocorrer pressões no mercado para que convirjam para o equilíbrio, para que tanto demanda e oferta cheguem ao equilíbrio de mercado. O que essencialmente interfere nesse ponto? O que é usado para fazer com que esse equilíbrio seja retomado? Preço. Preço do bem. Então, vendo que o preço do bem está abaixo do preço de equilíbrio, os vendedores sobem esse preço até chegar nesse equilíbrio, no ponto de equilíbrio de R$2. Do lado dos consumidores, aquela demanda, aquele desejo por consumir 10 unidades daquele bem, vai baixar para 7, porque houve aí uma subida nesse preço, convergindo tanto demanda como oferta para o ponto de equilíbrio. Nesses casos, não há deslocamento da curva de demanda, nem de oferta, apenas um deslocamento na própria curva. Mas o que ocorreria com o equilíbrio de mercado quando houver, por exemplo, um choque na demanda de produto? Olha que interessante, o Covid-19 faz vendas de oxímetros dispararem. Veja modelos bem avaliados. A Covid-19 ela tem um sintoma proeminente que é a falta de ar, a falta de oxigenação no organismo do paciente que desenvolve a doença. Uma das formas de se perceber essa falta de oxigenação é através de um equipamento chamado oxímetro. Dada a esse fato da Covid-19, houve um disparo nas vendas de oxímetro. Houve um disparo no desejo, na demanda por esse produto, por esse equipamento. Essa reportagem traz um dado bem interessante. As vendas no e-commerce desse produto específico, do oxímetro, desse equipamento, subiram 171%. Será que nesse caso vai haver apenas o deslocamento na curva de oferta e de demanda? Nesse caso não. Pense nesse ponto. Nós tínhamos uma situação inicial desse produto, do oxímetro no mercado, nós tínhamos uma demanda e uma oferta. Com esse choque, com esse fato novo do Covid, da pandemia do Covid-19 e dada a necessidade, das pessoas terem esse oxímetro para poderem identificar essa falta de ar no sangue, na circulação, ocorreu um deslocamento da curva de demanda, onde os consumidores estão dispostos a pagar mais pelo bem, neste caso o oxímetro. A curva de demanda inicial era essa D1, aconteceu a pandemia, aconteceu a identificação desse fato da falta de oxigenação, nós tivemos um deslocamento da curva de demanda aqui para uma curva D2. Com esse deslocamento, nós percebemos o quê? Nós tínhamos um ponto de equilíbrio E1 inicial, num preço 1 e uma quantidade demandada aqui Q1. Com o fato novo, com a pandemia, com o Covid, houve uma alteração da curva de demanda e, consequentemente, nós tivemos um deslocamento do ponto de equilíbrio. Então aqui nós temos uma mudança desse ponto de equilíbrio devido ao deslocamento da curva de demanda.
Esse tipo de análise ele é conhecido como estática comparativa. Para fazermos uma análise comparativa, nós temos algumas etapas que nós seguimos. São basicamente 3. A primeira delas é se perguntar se há deslocamento da curva de oferta, da curva de demanda ou de ambos, dado determinado fato. Esse deslocamento ele é para a esquerda ou é para a direita? Uma terceira etapa é verificar o deslocamento do diagrama de oferta e demanda, estimando os novos preços e quantidades de equilíbrio. Vamos pegar um exemplo aqui de novo do mercado de sorvete. O tempo fica muito quente num determinado verão. Como isso afetará o mercado de sorvete? Como que esse clima mais quente no verão, né, um verão atípico, um verão em que as temperaturas estão mais elevadas do que a média, como essa mudança climática em que temperaturas maiores estão ocorrendo no verão, podem afetar a demanda pelo produto sorvete. Olha que reportagem legal aqui, de janeiro de 2019, com o aumento de 30% na venda de sorvete no Rio, faltam frutas nas fábricas. No verão de 2019, nós tivemos um verão muito quente, nós tivemos um aumento na quantidade demandada por um produto de 30%. Para fazermos a análise estática comparativa, vamos seguir as 3 etapas. Primeiro passo, haverá deslocamento da curva de demanda, oferta ou ambos? O nosso exemplo é, mercado de sorvete, temos um verão em que as temperaturas estão acima da média histórica. O que vai acontecer? Haverá uma mudança no desejo de compra dos consumidores, ocasionado pelas altas temperaturas, havendo, portanto, uma alteração na curva de demanda. Passo 2. Esse deslocamento ele vai ocorrer para a esquerda ou para a direita. O aumento da demanda fará com que a curva se desloque para a direita. Nós vamos ter um aumento do desejo do consumo daquele bem específico, no nosso caso, o sorvete. Então, a curva de demanda num verão passado ou uma curva normal aí de mercado seria essa D1. Nós tínhamos um equilíbrio inicial. Vai haver um deslocamento para a direita para uma nova curva de demanda, devido a esse clima mais quente do verão. Terceiro passo, qual é o novo equilíbrio? Haverá que tipo de alteração no preço e na quantidade? Num primeiro momento, antes do verão passado, o sorvete era vendido a R$ 2,00 e eram demandadas 7 unidades de sorvete. Com o novo verão, houve um deslocamento da curva de demanda para a direita e aí forçamos o mercado a atingir um novo equilíbrio. Os vendedores sobem o valor do produto, então vão vender a R$ 2,50. Mesmo assim, devido à mudança do desejo de consumo pelo sorvete, ocasionado pelas altas temperaturas, haverá uma subida na quantidade demandada desse bem, desse sorvete. Então, mesmo com a subida de preço, nós vamos ter um aumento na quantidade demandada. Pelo quê? Pelo movimento, pelo deslocamento da curva de demanda. No novo equilíbrio, haverá aumento do preço de mercado e maior demanda. É muito importante nós entendermos aqui 2 pontos: o deslocamento da curva e o movimento ao longo da curva. Com o aumento das temperaturas, houve o aumento do preço de equilíbrio e da quantidade que as empresas ofertaram no mercado. Neste caso, nós percebemos que a curva de oferta não se alterou. Nós tivemos um deslocamento da oferta aqui, ó, em cima da própria curva que estava lá. Nós não tivemos uma alteração da curva de oferta, apenas um deslocamento na quantidade ofertada. Os economistas definem isso como um aumento na quantidade ofertada, mas não da oferta. Quando nós falamos que há uma alteração da oferta, nós, consequentemente, estamos falando de uma alteração na curva de oferta. Quando nós não temos alteração, um deslocamento das curvas, nós falamos que houve uma alteração na quantidade da oferta ou da demanda. Oferta se refere à posição da curva de oferta. Quantidade ofertada tem a ver com a quantidade que os fornecedores desejam vender. Então, quando nós falamos de oferta, mudança de oferta, nós temos um deslocamento da curva de oferta. Quando nós falamos da mudança da quantidade ofertada, nós temos um deslocamento aonde? Nós temos a mudança em cima da curva que já está lá no nosso diagrama. A oferta não mudou porque o desejo das empresas em vender sorvete a determinado tempo
não se alterou. Deslocamentos da curva de oferta e demanda são chamados de mudanças de oferta e demanda. Quando nós temos um movimento ao longo da curva, nós falamos que nós temos uma mudança na quantidade ofertada ou demandada. Quando nós temos um deslocamento da curva, nós falamos em mudanças de oferta ou demanda. Então pense nesse primeiro ponto aqui. Nós temos uma situação de equilíbrio em que nós temos demanda e oferta. Aqui nós temos uma mudança na demanda sobre determinado bem ou serviço. Por quê? Nós temos um deslocamento da curva de demanda. Temos aqui uma situação de equilíbrio de novo, e aí nós temos aqui uma alteração, uma mudança na oferta. Ocorreu um deslocamento da curva de oferta. Aqui é o que nós definimos como mudança de oferta-demanda. O movimento ao longo da curva fixa é chamado de mudança na quantidade ofertada ou demandada. Então, ó, nesse caso aqui, ó, nós tivemos uma mudança de demanda, mas tivemos uma mudança na quantidade ofertada. Na curva de oferta, nós tivemos um deslocamento em cima dela. Aqui nós temos uma mudança na quantidade ofertada. Então, para você, aluno, entender, quando nós temos deslocamento da curva, nós temos uma mudança de oferta ou demanda. Quando nós temos deslocamento em cima da curva, nós temos a chamada mudança na quantidade ofertada e demandada. Vamos pegar aqui um segundo exemplo para tentarmos analisar essas mudanças de equilíbrio e os deslocamentos de oferta e demanda. Imaginemos que ocorreu um furacão que acaba com as plantações de cana-de-açúcar. Cana-de-açúcar é um insumo para a produção de açúcar e o açúcar é um dos insumos para a produção de sorvetes. Nós vamos ter um deslocamento da curva de demanda, oferta ou ambos. Este fenômeno afetará os insumos, então está relacionado à oferta daquele bem, ao desejo de se vender aquele bem. Haverá uma mudança no desejo dos vendedores em ofertar o produto pela mudança nos custos de produção, uma vez que o açúcar é um dos insumos do sorvete. Passo 2. Esse deslocamento ele vai acontecer para a esquerda ou para a direita. Como há um aumento dos custos de produção, isso vai inibir o desejo das empresas em produzir aquele bem específico, no caso, o sorvete. Haverá, então, um deslocamento da curva de oferta para a esquerda. Haverá uma mudança de oferta para a esquerda. Um aumento no preço do açúcar reduz a oferta de sorvete. O deslocamento para a esquerda com a diminuição do desejo de venda das empresas. Passo 3. Qual é esse novo equilíbrio? Haverá que tipo de alteração no preço e na quantidade? O sorvete era oferecido inicialmente a R$ 2,00. Haverá uma queda na oferta desse produto, ou seja, haverá menor produção, menor desejo de se ofertar esse produto no mercado. Haverá, então, um novo equilíbrio. Nesse novo equilíbrio, nós podemos enxergar que ele está aqui, ó. Ele partiu deste ponto de equilíbrio para esse novo ponto de equilíbrio. O preço deste bem foi de 2 para 2,50. Nós temos aqui, no novo equilíbrio, um maior preço do sorvete. Em consequência, aqui também nós temos o quê? Uma menor quantidade ofertada no mercado. A nova quantidade de equilíbrio passará para 4. No novo equilíbrio, haverá um aumento do preço de mercado e uma menor oferta, uma menor quantidade ofertada. Vamos encerrando aqui a primeira parte dessa aula 4. Lembrando você, aluno, que no sábado, dia 4, às 14h30, nós temos um encontro assíncrono pelo Google Meet. Um abraço e até a próxima. Tchau, tchau!